O sistema imediatamente informa que o boss da dungeon apareceu, mas Liu Jin estava mais preocupado com a segunda mensagem sobre o boss se preparando para um terremoto. Logo em seguida, a criatura vermelha gigante dá um pisão no chão, gerando um terremoto, e a onda de choque começa a se espalhar pelos arredores, fazendo a caverna tremer e o chão se deformar. Alguns minutos depois, quando a poeira baixa, podemos ouvir Liu Jin dizendo que era como esperado, pois ele teria perdido 50% de sua vida. Aparecendo em meio à poeira, ele diz que, mesmo que estivesse com a armadura de polo inferior de ferro, ainda teria perdido, e enfatiza que, por esse motivo, não usa uma armadura. Voltando para o monstro, esse rapaz meio feliz da vida aqui é um Oni vermelho, um monstro rank C+, com os atributos de gigante, demônio, terremoto e fusão, com uma altura de incríveis 12 metros. Liu Jin brinca, dizendo que recebeu uma recepção bem hostil logo de cara, e pergunta se ele estava entediado até agora, esperando alguém vir visitá-lo. Mas, nesse momento, escutamos um corre-corre atrás dele, e então aparecem os outros Onis de mais cedo. Liu Jin fala que eles são verdadeiramente insistentes e dá os parabéns a eles por conseguirem segui-lo até aqui, mas, de qualquer maneira, era game over. Ao fim de suas palavras, um dos Onis misteriosamente cai no chão como um saco de batatas, e não demora muito para que os outros sofram o mesmo destino. Ao som de vários Onis morrendo, Liu Jin comenta que, vendo assim de perto, o poder de retirar é realmente impressionante. Explicando, Liu Jin diz que é um dos efeitos da Kakaki da morte, chamando de morte lenta, um ataque que causa um certo dano permanente por um determinado período de tempo, um verdadeiro dano contínuo. Esse efeito foi o que fez o Rei do Pânico se tornar o top 1 no lado das trevas. A quantidade de vida removida por segundo é de 0,01%, e esse efeito dura até que o alvo esteja morto. O que nos traz ao momento atual, um por um, começando do primeiro atingido até o último, todos morreram. Voltando sua atenção para o Oni vermelho, Liu Jin diz que, agora que os pequenos já foram resolvidos, era hora de cuidar desse balofo. A ofensa feita por Liu Jin parece ter irritado bastante Oni, que, de repente, enche o peito com ar e, logo em seguida, de forma ainda mais inesperada, lança uma enorme baforada de fogo, fazendo Liu Jin ter que correr às pressas. Os ataques ainda continuavam, e, mesmo que se escondesse atrás dos obstáculos, Liu Jin não parecia estar muito seguro. Mas o Oni vermelho estava apenas começando, e agora o sistema avisava que ele estava preparando um terremoto. Vendo essa notificação, Liu Jin olhava fixamente para frente enquanto engolia seco, e, enfim, o Oni vermelho pisa com tudo no chão, criando um forte terremoto. Mas, na maior simplicidade do mundo, Liu Jin apenas se concentra e dá um salto, evitando o terremoto que abalou toda a área em volta, exceto nosso protagonista peladão. Caindo no chão, as botas feitas 100% de pele de slime amortecem completamente o choque, graças à característica de pele úmida. Vendo a durabilidade de seu item e sua estamina, Liu Jin percebeu que só vai conseguir resistir a isso mais umas 2 vezes. Então, a batalha contra o Oni vermelho furioso continuava a todo vapor. Voltando 3 horas mais tarde, o Oni vermelho estava derrotado, enquanto o sistema anunciava que Liu Jin foi o primeiro a concluir o labirinto do demônio trêmulo. Convencido, ele pensa que agora deveria ir até seu próximo alvo, imaginando que deve haver pelo menos mais 2 monstros de rank C+, além do Oni vermelho, na área de iniciantes. Já olhando para o lado de fora, na direção da floresta, Liu Jin diz que vai escolher esse daqui. Momentos mais tarde, estamos nos arredores da Vila dos Iniciantes, na Floresta do Pesadelo. Correndo atrás de Liu Jin estava a aranha molhada, com os atributos de inseto, veneno e armadilhas. Sua habilidade é a Floresta dos Pesadelos, e sua estatura é de 5 metros. Liu Jin, correndo por sua vida, pergunta por que a aranha o estava perseguindo dessa maneira, já que pegou apenas um pouco de comida que estava em sua teia, e questiona se ela estava dizendo que até mesmo as migalhas são dela. Mas, aparentemente, esse falatório dele apenas deixou a aranha irritada, que já grita na direção dele em fúria. Ela tenta acertar o peladão, mas acaba errando o ataque, e ele desvia por pouco, e, mesmo que tentasse acertá-lo com sua teia, ainda não foi capaz de pará-lo. Mas Liu Jin fala que nada disso importa de qualquer maneira, já que era isso mesmo que ele estava querendo.
A aranha irritada permanecia seguindo-o com a intenção de torná-lo seu lanche de hoje, mas o caminho que Liaodin estava fazendo parecia meio estranho. Quando, no final, ele encontra o que parece ser um penhasco, pelo qual ele desce sem dificuldade. Porém, antes mesmo que ele pudesse aterrissar no chão, a aranha já estava bem atrás dele, com sangue nos olhos, e, sem qualquer hesitação, ela parte para cima de sua presa descuidada. Porém, mesmo prestes a virar lanchinho de aranha, Liaodin não move um músculo, quando, de repente, uma enorme criatura aparece do nada, atacando a aranha molhada. A aranha não entendia nada do que estava acontecendo, pois, além de não conseguir seu lanche, foi atacada e, no fim, acabou sendo arremessada contra o penhasco atrás dela. Sorrindo maliciosamente, Liaodin pensa que era como ele pensava, pois, de maneira nenhuma, esse cara ficaria sentado enquanto outra criatura invadia seu território. O sistema então mostra que esse cara irritado aqui é a Cobra Real Monsword, outro monstro de rank C+, com os atributos de sangue frio, veneno e veterana, com um tamanho incrível de 13 metros, tendo as habilidades de Floresta da Auto-Morte, Planície Sufocante e Ninho dos Imortais. E agora veríamos uma verdadeira batalha entre kaijus. Enquanto isso, Liaodin estava sentado sobre uma pedra, onde ele comenta que essa é uma boa dica para conseguir se livrar de 2 bosses de uma só vez. Ele percebe que valeu mesmo a pena aumentar sua destreza correndo por aí como se estivesse prestes a morrer. Agora, a luta entre a aranha molhada, que não deixa sua presa escapar depois de vê-la, e a cobra real, que nunca deixa ninguém que entre em seu território sair com vida, estava em pleno andamento. Desdenhosamente, ele diz que a maioria dos jogadores se assustaria ao ver uma luta entre essas criaturas, mas, para um viciado como ele, isso era apenas diversão. Já no dia seguinte, podemos ver 2 novos itens incríveis. O primeiro, uma proteção do vigilante, um item rank C+, com 35 de defesa, 10 de ataque e mais 10 em ataques tóxicos, com habilidade de espionagem. Já o outro são as lâminas sem sangue ou lágrimas, outro item rank C+, com 30 de ataque e mais 5 em ataques tóxicos, tendo a habilidade sangue frio. O pessoal, incrédulo, olhava para isso boquiaberto, sem saber onde ou o que se tinha que fazer para conseguir um item desses, enquanto outros já comentavam que alguém estava usando algum tipo de bug para conseguir esses itens. Porém, outros estavam mais interessados em dar logo um lance para conseguir esse item incrível, e dali se seguiu a competição de lances pelos itens. Enquanto isso, Liaodin estava em sua casa com uma enorme quantidade de grana já empilhada, dizendo que deu partida nos motores e agora só tinham que esperar o lucro. Se perguntando quantas mais pessoas vão aparecer. Porém, parando para pensar, ele percebe que, na realidade, não era tão diferente desses caras em sua vida passada, um cara patético que chorava e se divertia com as migalhas deixadas pelos profissionais, e se pergunta se a sensação de agora era a mesma que os outros top rankers tinham. Afastando seu pensamento, ele se volta na direção de uma música tocando, e lá estava seu celular tocando e vibrando pela ligação de seu tio. Liaodin pega o celular desanimado, pensando que não quer atender, mas sabe que, se não atender agora, vai ser ainda mais incômodo. Como quem não quer nada, ele vai lá e atende o telefone com um tom calmo. Porém, é respondido por gritos de seu tio, o chamando de maldito, pois deveria ter avisado que havia sido dispensado do exército, e ao menos deveria ter dito um oi ao seu tio. Liaodin tenta explicar que passou um tempo ocupado recentemente, mas seu tio, completamente ignorando, pergunta o que ele poderia estar fazendo, e grita dizendo que, mesmo sem olhar para ele agora, podia dizer que claramente estava jogando. Do outro lado da linha, Liaodin pensava que o velho acertou em cheio, mas seu tio diz que o dia da visita ao túmulo de seus pais estava próximo, e que ele deveria se certificar de aparecer pelo menos um dia antes. Já fala para Liaodin que, agora que foi dispensado do exército, deveria começar a agir como um adulto, e continua o sermão, dizendo para ele ter certeza de alimentar e tomar seus primos como um exemplo, pois já frequentam universidades prestigiadas. Mas Liaodin comenta em voz baixa que, se outras pessoas ouvissem, pensariam que esse velho estava preocupado com ele, mas esse cara o criou com uma pequena parte da herança deixada por seus pais e pegou o resto para si. Desligando o celular, ele diz que esse velho só sabe gritar, e já pensa que Top Ranker ainda está longe, e seu caminho estava apenas começando.
Ele então respira fundo depois de ouvir toda aquela baboseira do seu tio, e volta com um olhar sério, pensando que agora as coisas na área de iniciantes acabaram, e daqui para frente é que o jogo começaria de verdade. Voltando para o jogo, mesmo em um lugar novo apresentado pelo sistema como deserto mortal, mais à frente, alguém parecia observar uma pirâmide, que o sistema reconhece como as antigas ruínas de uma civilização antiga. Peladão no deserto, ele diz então que, se seus cálculos estiverem corretos, aquela coisa deve estar por aqui. Com as rédeas de um camelo na mão, ele pensa que a dungeon que ele está indo não pode ser normalmente acessada por uma pessoa, então, para isso, ele vai usar um método que apenas ele conhece. E, se aproximando do camelo inocente, ele pega Kakak já pedindo desculpas ao camelo. Depois da tragédia com o pobre camelo ter acontecido, seu corpo está estirado no chão, quando, de repente, um tremor começa. E com o olhar vidrado nas areias do deserto, Liudin fala que está aqui. E aos poucos, estranhas explosões de areia acontecem vindo em sua direção em uma rápida velocidade, até que acertam o corpo do pobre camelo. E olhando para o alto, enquanto ouvia o som dos ossos se quebrando, Liudin fala que era bom vê-lo de novo depois de tanto tempo, e vemos que bem na frente dele estava uma criatura verdadeiramente gigantesca que ele chama de verme de areia. O verme de areia, que mais parece um Demogorgon, abre sua gigantesca boca, e o sistema mostra que esse verme de areia é um monstro de rank a mais, com atributos de inseto, terra, aridez, obstinado, escavação e terremoto, tendo um incrível tamanho de 51 metros de comprimento. E Liudin olhava para ele, dizendo que a primeira parte era traí-lo, já a segunda, era correr. E, se virando, ele corre a toda velocidade do monstro minhoca de areia. Enquanto corria, ele comenta que não foi capaz de matar esse bicho na sua vida passada, e sua carapaça era dura o suficiente para que nem mesmo um ataque usando a Kakak daria dano. Mas, enquanto ele corria, a minhoca gigante estava indo atrás dele com tudo, tentando alcançá-lo. Correndo por sua vida, Liudin fala que pelo menos não atraiu esse cara dessa vez com a intenção de matá-lo. E correndo na direção da torre, ele diz que agora era hora de ficar no verdadeiro alvo. Num rápido movimento, ele corre subindo a gigantesca pirâmide à sua frente, e a minhoca sem cérebro vai com tudo na direção da pirâmide, batendo diretamente contra ela. Depois disso, Liudin aparece para ver o tamanho do estrago feito pela minhoca gigante, e já entrando no buraco, ele comemora todo empolgado que deu certo, pois o caminho se abriu. O tempo se passa e Liudin caminha pelo buraco até encontrar seu final, e lá estava um enorme cômodo que o sistema apresenta como o sétimo andar das ruínas antigas de uma civilização esquecida. Porém, vendo outro buraco mais à frente, ele percebe que a minhoca de areia foi por outro lugar. Se preparando para explorar, Liudin comenta que, com a ajuda do minhocão, ele chegou fácil até aqui, porém lamenta que o verme de areia não tenha matado o boss para ele dessa vez. A primeira coisa que ele faz é correr a toda velocidade em direção à sala do boss, que surpreendentemente estava aberta, fazendo Liudin se perguntar o porquê disso e se questionar se alguém já chegou ali antes dele. Depois de alguns minutos, ele percebe uma pessoa conversando e se aproximando da porta, e ao ver quais eram as pessoas que estavam saindo de lá de dentro, ele parecia realmente surpreso. Logo à frente estava uma garota bem respeitável, que estava surpresa de ver outra pessoa lá dentro, e outro cara armadurado, que se perguntava se todos os outros companheiros de Liudin tinham morrido para ele estar ali sozinho. Porém, a expressão de Liudin, vendo a cara desses dois, era de puro ódio misturado com surpresa, e em seu pensamento ele chama o nome dessa garota, Yoda-Ri. A garota então diz que ele estava com sorte, e pergunta ao peladão se ele estaria interessado em fazer uma raid com eles, pois estavam presos tentando matar esse boss há dias. Mas Liudin se perguntava por que Darre estaria aqui. Olhando nas memórias de Liudin, vemos Darre, agindo toda fofa, pedindo para ele carregá-la no jogo, e descobrimos que essa é na verdade a tal amiga idiota que perdeu seu item em sua vida passada. Poucos dias depois de pegar a espada emprestada, ela acabou morrendo igual a uma idiota, e a ideia de pegar a grana emprestada no início foi dela. E esse cara que estava logo ao lado dela na verdade era o maldito agiota que vinha cobrá-lo frequentemente. Voltando a si, ele se lembra que agora estava há 15 anos no passado, e esses malditos ainda não o conheciam. O cara de armadura diz que tentaram antes,
mas acabou morrendo 2 vezes tentando derrotar esse boss junto de sua irmã mais velha, e diz que é um pouco difícil fazer isso com apenas 2 pessoas. Porém, mesmo que essa conversa doce continue, Li Eldin já sabe que o que ele precisa é apenas de um escudo de carne, mas com um sorriso malicioso no rosto, ele responde que tudo bem fazerem a raid juntos, pois tem certeza de que será útil para eles. Enquanto o cara dizia que morreram 2 vezes tentando fazer esse boss, Li Eldin estava pensativo, pois esses dois, na verdade, são irmãos. Graças a esses dois malditos, sua preciosa vida tinha se tornado uma verdadeira merda. Ele pensa em colocar seus sentimentos de lado por enquanto, para focar no que realmente importa, que, logicamente, é mostrar para eles o gostinho do próprio veneno. Li Eldin, um cara que guarda muito rancor, com um sorriso suspeito, diz que aceita fazer a raid com eles. Com a decisão tomada, nosso estranho grupo, com 2 ruivas e um peladão, adentra a sala do boss. Do lado de dentro, as coisas pareciam bem diferentes do resto da dungeon, com um grande salão e um trono no meio. Nesse momento, uma voz rouca e raspada começa a soar pelo salão, sendo a voz do boss, que dizia sentir o cheiro do desrespeito, sendo mais precisamente o cheiro de homens. Estranhamente, o cadáver que antes estava jogado sobre o trono se vira bruscamente na direção dos visitantes e rapidamente, já passa a mão em seu cajado, se preparando para expulsar os invasores. O irmão ruivo já fica esperto com as ações do boss e alerta a todos que ela estava vindo. Com o bater de seu cajado no chão, toda a estrutura das ruínas começa a tremer. E o da rei já se virava, dizendo que todos são atacantes de curta distância, então deveriam ficar próximos uns dos outros. Mas, quando os ruivos se viram na direção do peladão, ele já tinha se mandado caladinho. Olhando para isso, nenhum deles entendia o que diabos estava acontecendo ali. O irmão pergunta onde o peladão tinha ido, e da rei dizia que ele estava aqui 1 minuto atrás. Ela já fica furiosa, pensando que conseguiriam derrotar o boss com mais uma pessoa, pois finalmente tinham encontrado alguém para servir de escudo. Mas o sumiço de Li Eldin era apenas o começo, pois as coisas estavam ficando mais estranhas, já que a alavanca que abria a porta estava completamente destruída. Darre nem sabia o que dizer agora com a maçaneta destruída e se pergunta o que aquele maldito estava fazendo. Sem qualquer outra possibilidade, Darre fala que vão ter que fazer a raid de qualquer maneira. Suando frio, com o butico na mão, o ruivo concorda com sua irmã, dizendo que, assim que derrotarem esse boss, eles serão verdadeiramente os pioneiros. O boss então se levanta do trono, com o sistema mostrando que ela é a rainha sem nome, um boss rank B, com atributos de telepatia, anulação, veterano e morto-vivo, com uma estatura média de 3 metros. Porém, mesmo com características tão altas, os irmãos ruivos ainda correm para uma batalha contra o boss. A múmia gigante já levanta seu cajado como se fosse um jogador de beisebol, e o irmão ruivo se protege com um enorme escudo branco. Contudo, isso não parecia adiantar muito, já que os ataques frenéticos da múmia o estavam empurrando para trás. Vendo a determinação e resistência do ruivo, a múmia decide pegar pesado e começa a canalizar raios em seu cajado, fazendo com que, em seguida, uma enorme tempestade de raios caia sobre a cabeça do ruivo, que imediatamente já sente a potência de um tremendo ataque em área. Porém, sem deixar a toalha cair, ele parte para cima da múmia em um ataque frontal meio suicida. Dando seu máximo para segurar o boss, ele diz que agora era a deixa de sua irmã. Darre surge de trás dele, com Nitoril estilo de 2 espadas, pronta para atacar o boss. Com a abertura criada por seu irmão, ela consegue ferir o braço que a múmia usava para segurar o cajado, atacando repetidamente para maximizar o dano. Deixando a defensiva de lado, o ruivo decide dar uma de Garen, usando a justiça demaciana. Darre então comenta que a rainha sem nome tinha um HP baixo, e por isso eles conseguiriam matá-la aos poucos, se conseguissem manter esse ritmo de ataque por mais um tempo. O irmão ruivo já concorda, voltando para o modo defensivo com o escudo gigante. Enquanto isso, em um lugar escondido, estava Li Eldin, que elogiava a coordenação deles e já se perguntava se isso era porque ambos eram top rankers. Afinal de contas, era necessário ter um ótimo status para ganhar desse boss. Porém, ainda existia outra razão para a rainha sem nome ser um monstro que não deve ser subestimado. Voltando para o campo de batalha,
Os olhos da rainha sem nome trocam para uma cor verde, e logo em seguida ela parte para um ataque frenético contra o escudo do ruivo, usando tudo que tem. O ruivo imediatamente percebe que, além de sua velocidade ter aumentado, a rainha sem nome mudou completamente seu padrão de ataque, e comenta que não pode deixar esses ataques passarem de jeito nenhum. Mas acho que a rainha sem nome tinha outros planos, e dá outro golpe poderoso na defesa dele, fazendo o ruivo voar para longe enquanto seu escudo se tornava uma pilha de sucata. Darrey já entra na frente para tentar segurar os ataques da rainha sem nome de alguma maneira. Porém, por ela já ter se acostumado ao antigo padrão de ataques, ela já estava sentindo a dificuldade com esse novo padrão. Mas o padrão de ataque era o de menos, pois essa velocidade dela era absurda de se ver. Fechando os olhos, ela já esperava pelo inevitável, dizendo que não dava para desviar disso. Mas, nesse momento, ela escuta o som de algum metal se chocando em sua frente, e, desconfiada, começa a abrir os olhos aos poucos para saber o que houve. E nisso, ela tem uma verdadeira surpresa quando vê que o peladão acabou de tirar a cabeça da rainha sem nome. Furiosa, ela pergunta ao peladão se ele tinha acabado de dar o golpe final no boss. O irmão ruivo já começa a gritar, chamando Léoden de covarde, pois ficou se escondendo esse tempo todo para dar o último golpe, além de eles também não conseguirem sair porque ele tinha destruído a alavanca da porta. Mas, todo convencido, Léoden fala que, pelo menos, graças a ele, eles conseguiram matar o boss, e que, no fim, acabou salvando a vida deles. Darrey já fica furiosa com as palavras arrogantes de Léoden, quando o sistema interrompe, dizendo que o time derrotou a rainha sem nome e que, nesse grupo, havia pelo menos uma jogadora. Graças a isso, eles conseguiram atingir os requisitos necessários para ativar a missão secreta das ruínas, ruínas de uma antiga civilização esquecida. Os irmãos já ficam em dúvida com esse negócio de jogadora e missão secreta desbloqueada. Porém, nesse breve momento de distração deles, o peladão tomou outro chá de sumiço e deu no pé. Mas o ruivo não ligou para isso, porque estava mais preocupado com o porquê de ele não ter subido de nível e o boss não ter dropado nada, o que fazia ele se questionar se já tinha mesmo acabado. Logo após essas palavras, Darrey sente uma forte dor de cabeça, onde uma voz seguia falando em sua mente. Obviamente, era a voz da rainha sem nome, que todos achavam estar morta, mas que agora estava querendo reivindicar o corpo de Darrey. Ela então começa a tentar controlar o corpo da ruiva, o que faz ela sentir uma dor ainda maior enquanto a rainha sem nome ri descontroladamente. Após alguns minutos de luta, os gritos cessaram, e agora o corpo de Darrey estava com um ar de malícia, envolto em raios vermelhos. Como já era de se imaginar, a pessoa controlando o corpo de Darrey não era mais ela, e sim a rainha sem nome, que já estava com sua lança na mão, dizendo de forma arrogante para os homens inferiores se ajoelharem. O pobre irmão ruivo não tinha a menor ideia do que diabos estava acontecendo, mas Léoden comenta que o requisito nessa dungeon é ser tão específico, para ter pelo menos 2 pessoas na equipe e uma delas ser uma jogadora, é especialmente por isso. Enquanto isso, dentro da cabeça de Darrey, ela se pergunta o que estava acontecendo, pois seu corpo estava se movendo por conta própria. Já do lado de fora, o irmão ruivo acabava de receber uma notificação do sistema, enquanto sua irmã simultaneamente recebia outra missão. Para Darrey, que estava possuída no momento, a missão era derrotar os 2 invasores, enquanto, para Léoden e o irmão ruivo, a missão era derrotar a rainha que encontrou seu nome. Surpresa, Darrey pensava que esse era o motivo de ter uma restrição tão estranha para entrar nessa masmorra. Porém, seu irmão estava mais preocupado em ter que enfrentar sua irmã, que agora tinha o poder de um boss rank B. Enquanto isso, nosso peladão estava pensativo, achando que o único motivo para ter um requisito tão estranho era apenas para ativar a segunda fase da rainha sem nome na dungeon. Antes, ele tinha outros 3 planos para lidar com essa situação, porém tudo o que vai precisar fazer agora é esperar e assistir. Logo após essas palavras, o ruivo, que estava distraído, subitamente se virou na direção do boss, mas era tarde demais para fazer qualquer coisa, e no fim ele levou um golpe diretamente. Depois de matar um dos invasores, a rainha Darrey, no modo boss, revelou que era de uma antiga civilização que acidentalmente foi envolvida na longa guerra entre os demônios e os dragões, sendo a última rainha de Rhodesia. Rindo,
ela anuncia o renascimento da civilização de Rhodesia, chamando os invasores de machos repugnantes. Enquanto isso, na mente de Darre, podíamos vê-la pensando no que aconteceu com seu irmão, mas, de qualquer maneira, ela diz que antes ele do que ela, já que suas penalidades eram consideravelmente maiores. Seja como for, ela saberia as recompensas da missão após a morte de Shen. Ela olha a tela da missão e percebe que não houve qualquer mudança nas condições de conclusão da missão, o que a deixou perplexa, se perguntando o motivo das recompensas ainda não terem chegado. Nesse momento, o peladão começa a sair de seu esconderijo supersecreto, e Darre imediatamente se lembra que ainda tinha aquele cara estranho de antes para matar, e por isso a raid ainda não tinha acabado. Voltando à imagem de Li Eldin, que segurava a Kakak em sua mão, ele diz que agora é hora de começar a brincadeira. A rainha se alegra em ver mais um macho nojento para surrar, enquanto Darre, em sua mente, grita chamando Li Eldin de pervertido lunático. Após isso, a boss fica completamente perdida, sem saber o que Li Eldin estava pensando, mas, sem ligar para nada, ela decide começar seu ataque, canalizando um ataque de raios com seu cajado. Assim como vimos antes, uma enorme tempestade de raios caía contra Li Eldin, que habilmente desvia sem sofrer um único arranhão. Rindo da cara da boss, ele diz que um ataque desse nunca vai atingi-lo, palavras insolentes que deixaram a rainha Darre cheia de ódio contra ele. Mais uma vez, ela tenta usar seus ataques de raios repetidas vezes, mas isso ainda se provou ineficaz contra Li Eldin, que desviava de todos os ataques sem muito esforço enquanto avançava em sua direção. A boss, furiosa, parte para um ataque mais direto, desta vez querendo finalizar o peladão de uma vez por todas, mas esse cara se mostrou esperto até demais, pois, além de desviar do ataque, ele ainda acertou as pernas dela usando a Kakak, e os efeitos, a gente já sabe muito bem. Vendo a audácia desse peladão, a rainha se descontrola, atacando intensamente enquanto grita, chamando Li Eldin de rato machista. Os intensos ataques geraram uma forte reação de energia que criou uma parede de raios. Porém, de alguma maneira, Li Eldin escapou dessa e ainda desdenhou dela, perguntando o que ela estava esperando. Em seguida, vemos que ele estava no chão, próximo aos pés dela, dizendo que, se ela não o acertasse de uma vez, ele iria usar esse tempo para dormir. Após essas palavras audaciosas, ele sai às pressas, correndo de forma estranha pelo chão como se fosse uma barata. Com esse estranho desfecho dos acontecimentos, a boss não tinha nem palavras para se expressar, mas logo após ergue sua mão em preparação para mais uma outra leva de ataques. Li Eldin observava atentamente o que estava para acontecer, e, de forma misteriosa, vários círculos de magia surgiram sobre o teto, um após o outro, até que estivesse completamente preenchido. Já acreditando em sua vitória, a boss manda que Li Eldin apenas morra de uma vez. Suando frio, Li Eldin percebe que a boss está mesmo determinada dessa vez. Os raios começam a subir do chão como se fossem uma verdadeira tempestade, e Li Eldin começa a se mover de maneira estranha, sapateando para todos os lados, enquanto diz que não pode mais ficar parado. Inesperadamente, ele começa a dançar entre os raios, evitando cada um dos ataques que vinham contra ele como se não fosse nada, e a boss, observando seus movimentos, nem acreditava no que estava vendo. Após alguns minutos, o incessante ataque de raios finalmente acaba, e o peladão não sofreu um único ataque. A boss, completamente incrédula, se perguntava quem diabos era esse pervertido escorregadio, e Darre, em sua cabeça, percebeu que Li Eldin estava se movendo como se já tivesse passado por essa raid milhares de vezes. O peladão parte para seu ataque e acerta em cheio o braço de Darre com a Kakak. Aquilo foi apenas o começo, pois Li Eldin estava apenas começando, lançando uma chuva de golpes contra ela de todos os ângulos, fazendo-a implorar para que ele parasse. Porém, Li Eldin estava analisando em voz alta que provavelmente ela já estava com o HP baixo depois de tantas lutas, e que agora ele iria lentamente atacar até arrancar o que sobrou. Após alguma insistência com os golpes incessantes, Li Eldin ergue sua adaga enquanto diz que agora seria o fim dela. Com uma voz trêmula, Darre ergue sua mão, dizendo que seu corpo tinha sido liberado, e, com lágrimas nos olhos e um semblante fofo, pede para Li Eldin não matá-la. Mas, de forma fria e séria, Li Eldin fala que iria matá-la de qualquer jeito, possuída ou não,
uma frase que pega Darre completamente de surpresa, mas, no fim, Liaodin cumpriu o que disse. O sistema parabeniza Liaodin por ser o primeiro player a concluir a ruína de uma civilização esquecida, distribuindo em seguida as recompensas, que se mostram uma espada de brilhante de uma civilização antiga, um item rank C+, com 80 de ataque e uma característica oculta. Com mais um item rank C+, em mãos, Liaodin fala que já tinham coletado tudo o que podiam desse lugar, mas, ao se virar, ele lembra que aqueles dois idiotas deixaram muita coisa para trás após morrerem, e, de forma zombeteira, diz que não pode deixar que isso seja desperdiçado, então vai pegar para ele. Mas, assim que ele começa a coletar os itens dos irmãos ruivos, ele escuta uma voz o chamando. Olhando para trás, ele vê uma espécie de programa que o sistema apresenta como um tipo de mensagem deixada pelo jogador morto. Darre estava literalmente gastando o coitado do peladão, xingando de tudo que era forma possível, mas Liaodin estava ignorando tudo isso e apenas agradeceu pelas moedas de ouro e os itens. Vendo que suas ofensas não resultaram em nada, Darre resolve perguntar quem diabos ele era, e nesse momento o sistema aparece para Liaodin, perguntando se ele queria registrar seu nome de usuário. Com a cara mais convencida de todas, ele estufa o peito e diz que seu nome é Viciado. Algumas horas mais tarde, nosso amigo viciado estava assistindo a gravação feita da raid de mais cedo, e ele mesmo já tinha se esquecido que tinha colocado para gravar enquanto ele estava se escondendo antes, e no fim acabou gravando tudo. Ele comenta que fez o vídeo porque a expressão de Darre era impagável, mas no fim acabou com uma gravação completa da raid. Parando para pensar, Liaodin percebe que esse é seu primeiro vídeo fazendo uma raid. Sem muitas coisas para fazer no momento, ele então decide editar um pouco isso e fazer um vídeo para o YouTube, e, depois de algumas horinhas editando, ele vai dormir enquanto deixa o vídeo sendo lançado. Porém, o que ele não esperava é que esse vídeo se tornaria viral em tão pouco tempo. Enquanto isso, somos levados a outro lugar, mais precisamente um grande apartamento no centro. Lá, estão os irmãos ruivos, que foram feitos de idiotas pelo peladão, e o irmão diz que, quanto mais pensava naquele maldito, mais irritado ele ficava. Enquanto isso, Darre diz que, se ele estiver tão irritado, deveria apenas destruir a cápsula de vez, mas o irmão, indignado, pergunta se Darre não estava irritada com isso também. Mas essas palavras foram a gota d'água para Darre, que imediatamente parou de lixar suas unhas, e em seguida, começou a exalar uma aura maligna de seu corpo, com extremo ódio. Virando-se irritada para seu irmão, ela pergunta se ele estava de brincadeira, pois não era a cara dele que estava sendo mostrada por toda a internet. Gritando, ela diz que aquele maldito pervertido postou um vídeo censurando apenas a cara dele, e seu irmão percebeu a enrascada em que se meteu. Com as veias saltando de raiva em seu rosto, Darre fala que definitivamente vai matar aquele pervertido. Ela pensa que seu plano era ser reconhecida como uma valente e linda garota misteriosa e se pergunta por que isso tinha que acontecer logo agora. E agora, ela estava sendo conhecida por toda a internet como a Bela Boss, e jura que certamente vai se vingar daquele maldito pervertido. Porém, mesmo que isso fosse irritante, ao menos ela estava ficando famosa com isso, então iria se aproveitar disso. Nesse momento, um capanga dele chega, dizendo que voltou das cobranças. O cara estranho pergunta ao irmão ruivo se ele se lembra de um cara chamado Rond, que trabalhava no canteiro de obras. O ruivo pergunta se ele tinha dito novamente que não poderia pagar, e o capanga diz que era isso mesmo, pois o cara estava machucado e não poderia trabalhar, por isso não conseguiria pagar os juros. O ruivo então sorri de maneira maliciosa, mandando que tragam o devedor aqui, pois vai fazer com que ele pague suas dívidas da mesma maneira que esses outros coitados. Havia uma enorme quantidade de cápsulas nos fundos do apartamento, e o ruivo diz que, em breve, serão capazes de alcançar o top 20 graças a esses idiotas. Voltando para Darre, ela pensa que havia mais dinheiro a ser feito dentro do jogo do que com o empréstimo de dinheiro, porém eles ainda tinham um longo caminho a percorrer até conseguir pagar pela sala de cápsulas, e tempo aqui era crucial. Mas ela ainda jurava que faria aquele maldito pervertido se arrepender. Mudando para outro lugar, estamos frente à sala de investigação da equipe de jogadores profissionais Seuki. Do lado de dentro, as pessoas viam que um vídeo de uma raid de boys rank B+ tinha viralizado, e outros comentaram que nem sabiam que esses monstros já existissem.
Mas um desses caras estava mais atento a outra coisa nesse vídeo, e ele, aos poucos, passava lentamente as cenas onde mostravam Liu Jin e suas movimentações insanas, o que fazia ele se perguntar quem era esse maluco pelado no vídeo. Outras pessoas se perguntavam se Liu Jin conseguiu mesmo matar um boss rank B mais assim, enquanto outros ainda estavam hipnotizados com o vídeo. Depois de pensar um pouco, um deles percebe que, se tem um cara como esse por aí, eles nem mesmo teriam chances, e outro já cogitava que teria que assumir o restaurante de macarrão de seu pai. Porém, um cara de olhos azuis estava em silêncio, analisando o vídeo com extremo cuidado. Nesse mesmo momento, outra pessoa de estatura baixa aparece, gritando que eles mandem uma mensagem para esse tal viciado imediatamente, pois queria vê-lo em seu time. E assim, descobrimos que esse baixinho é o diretor Yun Jae-yang. Um cara de terno já questiona quanto deveria oferecer, mas o diretor fala que está cagando para quanto eles vão precisar gastar, apenas deem o quanto ele quiser, o que fez o assistente perguntar se devia deixar apenas uma mensagem. O diretor Yun então balança a cabeça, dizendo que seu assistente deve ter ficado louco, pois esse viciado deve estar recebendo diversas mensagens nesse exato momento. E se mandarem uma mensagem apenas, serão soterrados pelas outras, e se isso acontecer, podem acabar perdendo para a equipe chinesa. Mas o assistente recebe uma mensagem logo após. Ele imediatamente dá a notícia de que recebeu uma resposta do viciado, algo que surpreende o diretório. E, para a complexa mensagem de proposta que eles mandaram, o viciado apenas responde com um simples "tudo bem". Vendo tamanha notícia, o pequeno coraçãozinho do diretor não aguentou, e ele quase foi dessa para melhor. Enquanto isso, o cara diante se perguntava o que era essa atitude mais parecida com a de um monstro. Ele prestou atenção ao vídeo várias e várias vezes, mas a conclusão é a mesma, era como se esse cara estranho tivesse passado pela mesma raid centenas de vezes. E só de olhar para essa jogabilidade absurda, ele conseguiu entender que esse tal viciado estava não a um passo de distância, mas a milhares de passos à sua frente. Voltando ao tema do jogo, estávamos dessa vez na ilha flutuante de rank desconhecido, uma paisagem coberta por uma névoa vermelha sinistra. Ao adentrar o lugar, uma enorme sanguessuga pula, toda faminta, na direção do peladão, mas é completamente fatiada sem o menor esforço. Vemos pelo sistema que essa é uma serpente do esgoto de rank C, uma criatura asquerosa de sangue frio que pode medir entre 1 a 2 metros. Andando mais adiante, Liu Jin adentra a dungeon secreta, canal subterrâneo, tendo seu nome registrado como o primeiro a explorar o lugar. Mas ele estava mesmo enojado com o cheiro daquele lugar. Ele então conta que realmente estava surpreso, pois não imaginava aquela quantidade de visualizações em seu vídeo. E não só isso, como seu vídeo também foi parar no site oficial do jogo, além de que o mundo inteiro estava falando desse vídeo agora. E, coçando a cabeça de maneira despreocupada, ele diz que isso era realmente constrangedor e pensa que, se olhar da perspectiva de alguém que jogou isso por 15 anos, o vídeo era mel na chupeta, o que fazia ele se perguntar se estava apenas subestimando os top rankers. E assim, mais um monstro nojento aparece dos esgotos, uma serpente do esgoto Crisaor, um monstro rank B do tipo veneno e sangue frio, que mede por volta de 8 metros. Liu Jin se lembrava dos futuros rankers que podiam dividir montanhas com um golpe e fatiar uns aos outros com apenas um golpe. E eram nesses caras que ele estava se baseando, e por isso acabou se rebaixando inconscientemente. Mas, mesmo assim, ainda não havia razão para ser arrogante. E ele para sorrindo, dizendo que ser um jogador profissional não é uma má ideia, só que agora ainda não é o momento, e se pergunta se o pessoal dos times profissionais gostou da sua perseverança. Porém, nesse momento, o diretório estava entre a vida e a morte após a conversa de mais cedo. Chegando ao seu destino, Liu Jin recebe as boas-vindas de uma enorme estátua no centro de uma sala. Aquele é um NPC oculto chamado Pigmalião. A estátua então chama Liu Jin de desconhecido e pede que, embora seja estranho, ele ouça seu pedido. E diz que, caso seu pedido seja atendido, todo o seu ouro será dado como recompensa. Porém, inesperadamente, Liu Jin nem mesmo escuta o pedido antes de recusá-lo prontamente. A estátua já entra em desespero, dizendo para ele não ser tão apressado e apenas destruí-la, e implora ao jogador que acabe com seu sofrimento de uma vez por todas.
Porém, Liu Jin já conhece essa missão de destruir a estátua, e sendo simples, sua recompensa é baixa, e como consequência, Pigmalião irá desaparecer, e por isso ele não vai fazer isso. Mas a estátua muda sua abordagem e diz em voz séria que, se ele não pode acabar com seu sofrimento, então deve vingá-lo, e pede que Liu Jin encontre a estátua amaldiçoada da Galateia que chora e a destrua. O sistema indica que Liu Jin encontrou uma missão secreta, e já pergunta se ele vai aceitar a missão.